Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de dizer do privilégio de estar aqui para discutir esse tema que desde 1988 eu era bem criança, quando já debatia a reforma tributária e ela não saiu. Realmente, nós precisamos de uma reforma tributária, só que esses projetos que estão aqui, Data Máxima Vênia, toda a equipe que eu conheço, profissionais competentíssimos, tem alguns pontos básicos que, na realidade, não vão realizar o que está sendo prometido. Por isso que eu disse, qual é a reforma tributária? O povo, quando fala em reforma tributária, ele pensa sempre como vai baixar tributo. Do lado dos fiscos das fazendas, eles pensam sempre como aumentar a arrecadação. E como foi falado aqui, na realidade, o ICMS está caindo a arrecadação e o ISS está crescendo. Então, existe aí uma vontade de haver uma repartição maior. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar... Não está passando aqui. Olha o meu tempo aí. Vira para onde aqui? Pronto. Por que nós temos uma tributação tão alta? Muito simples. Se analisarmos as despesas, elas sempre são maiores do que a receita. Então, não tem segredo. Enquanto a gente não rever o lado do gasto, da despesa, nós não teremos uma reforma tributária que baixe tributos. Então, é ilusório. Vamos ter ajustes em relação ao que está se pagando. Já foi falado, todo mundo sabe, que, na realidade, nós temos um sistema complexo, burocrata, excesso de obrigações, excesso de legislação. Após a Constituição, foram criados vários tributos e foram tirados, a cumulatividade, o cálculo do tributo por dentro e a litigiosidade. 5 trilhões e 39 milhões de processos. Isso não são sonegadores. Tem sonegadores aí, sim, e, para isso, existe a lei para punir, mas a maioria do que isso acontece são divergências de interpretação da legislação complexa entre fisco e contribuinte. E, pelos projetos, eu vou mostrar para vossas excelências que isso não vai mudar. E a insegurança jurídica. Desculpe, nem cumprimentei a mesa, preocupada com o meu tempo e com o microfone. Excelentíssimos, estão todos cumprimentados. Muito bem. Vamos tirar logo uma questão. Não se paga carga tributária, se paga tributo. Então, pode ser que a reforma ela não mexa na carga tributária, que já é alta, mas, com certeza, aumentará tributo. E é isso que eu vou mostrar para vossas excelências. Antes de reformar, fazer a reforma tributária, veja, eu sou totalmente a favor da reforma tributária, mas, antes disso, precisaríamos rever o que gastamos, como gastamos e a qualidade desse gasto. E nada disso é revisto. E, quando olhamos o texto das propostas, elas não coincidem com o recurso, com o discurso do que elas apresentam. Então, eu acho que gostaria de chamar vossas excelências à reflexão para ler efetivamente o texto que nós temos para estudar, né? A primeira coisa, tudo é jogado para a lei complementar. Então, está se discutindo o texto da Constituição sem conhecer o que é que está nessa lei complementar. Então, como é que nós vamos aprovar a não cumulatividade se nós não sabemos o que é a não cumulatividade? Vou mostrar para os senhores. Atração de investimentos e empregos. Como é que isso vai se dar? Ah, porque a carga tributária em relação aos outros. Será que isso vai acontecer? Na realidade, nós temos com essas propostas de reforma, são brilhantes, mas são verdadeiras cartas de intenção que, na prática, nós não sabemos os detalhes do que está acontecendo nem do que está sendo votado. A primeira coisa que ela promete... Ai, que de água. A primeira coisa que ela promete é simplificação. Precisamos. Temos sistema complexo. Só que ela, de começo, ela acrescenta, altera, revoga 150 dispositivos constitucionais. Veja, temos atualmente quantas ADI discutindo constitucionalidade de leis e teremos toda essa saraivada de dispositivos para serem estudados. Convivência de 2 sistemas por 10 anos. Então, veja, temos 5 tributos e mais 2. O sistema é atualmente complexo, teremos 7 tributos, o atual e mais 2 durante 10 anos. Ah, precisamos de um tempo para adaptar. Precisamos de um tempo para adaptar. Será este? Será necessário fazer essa mudança tão radical agora? E aí, paz, meus senhores, o fim da implantação da reforma tributária é daqui a 50 anos.
Eu, se Deus quiser, estarei viva, mas quantos dos que estão aqui também estarão? Né? Então, isso precisa ser repensado. Veja, aí varia 20 anos, 30 anos. Veja, o que eu estou pegando aí é a 45, que é o que está em discussão. E não põe fim à complexidade da não cumulatividade. Veja, e o litígio, eu já antevejo, como, aí no caso, já como advogada, não como estudiosa, Simples, Zona Franca de Manaus e algumas outras questões. Eu chamo vossas excelências e senhores para analisar o que é que nós temos hoje na Constituição sobre não cumulatividade. Será não cumulativo, compensando-se que for devido em cada operação com o montante cobrado dos anteriores. IPI. A mesma coisa para o ICMS. COFINS diz que a lei definirá os setores que serão não cumulativos. Isso é o que nós temos hoje na Constituição sobre não cumulatividade. O que é que nós temos na PEC 45? O IBE será não cumulativo, compensando-se o imposto devido em cada operação com aquele incidente nas etapas anteriores. O que mudou? Nada. PEC 110 será não cumulativo, compensando-se que for operado nas operações anteriores. Ou seja, o texto constitucional continua exatamente igual. Eu posso dizer que mais de 50% dos processos de litígio é questão de não cumulatividade. Se caixa, se saco de papelão, se marketing é insumo ou não é insumo, até chegar nos tribunais para decidir o que é. E a nossa Constituição não detalha o que é não cumulatividade. Ah, mas isso é técnica, não precisa. Excelência, se não tivermos algo que detalhe o que é a não cumulatividade, cairemos em breve tempo nisso aí. E aí eu vou mostrar para os senhores. A lei complementar, nós não conhecemos, tá? Tem um livro também do CECIF, que foi autor, esse livro aí, Lei Complementar do IBS, que ele já começa dizendo, não dará direito a crédito de que trata o CAPT. As aquisições alheias à atividade econômica do contribuinte. O que são atividades alheias à atividade econômica do contribuinte? Foi isso aqui que levou à grande cumulatividade que hoje nós temos e às grandes discussões do que é insumo, do que é essencialidade ou não. Então, a proposta precisa necessariamente detalhar melhor para que a gente possa casar o discurso de que estará tirando a não cumulatividade com o texto a ser aprovado. Lembram-se do PIS/COFINS, que tinha, vamos tirar a cascata, vamos tirar a cumulatividade excessiva. O que é que aconteceu depois? Aprova-se a lei, vai se distorcendo, retirando créditos. Não é aumento, mas vai retirando crédito. Isso implica aumento de arrecadação. Então, isso aqui realmente precisa ser olhado com muito cuidado, o que é essa não cumulatividade. E as aquisições de fornecedor contribuinte inidôneo divulgado pela ATN. Ou seja, haverá um órgão, né, que é a Agência de Tributação Nacional, e esse órgão é quem vai gerir tudo. Ótimo. Só que tem um pequeno problema. Hoje, o conceito de inidoneidade muito vem das fiscalizações, que, posteriormente, a gente consegue ganhar os processos. E o que é que acontece? A pessoa adquire um produto de um fornecedor, esse fornecedor depois é considerado inidôneo, ele não vai ter direito ao crédito. Então, isso significa aumento de carga tributária. Ou seja, nós vamos ter o próprio adquirente tendo que fiscalizar o fornecedor, se ele está pagando ou não. Eu sei que vai ter um sistema, tudo isso, não dá para entrar em detalhes, mas se a pessoa que eu comprei, o vendedor, eu sou a compradora, ela não pagar, eu não vou ter direito a crédito. Isso é muito preocupante. E aí tem várias coisas que eu deixei escrito aqui, né, que o adquirente poderá utilizar os créditos para fazer esse débito ou pedido de evolução. Aí vem os valores recebidos da TEN. Por quê? Eu estou trazendo as notas CECIF, muito bem elaboradas, exatamente porque a gente não tem o conhecimento do que será essa lei complementar. Como eles estudaram essa lei complementar, então, eu presumo que isso também vai vir. Então, é um momento de agora, no texto constitucional, termos o cuidado para não embarcar na mesma complexidade e daqui a 5 anos estarmos novamente dizendo que precisamos voltar a reformar o sistema tributário. Tá? E aí ele diz o seguinte, eu achei muito curioso, nas operações de consumo final para empresas do Simples que não darão direito a crédito, serão considerados como receitas tributárias de cada ente federativo. Então, aqui está embutido, sim, uma arrecadação por fora para as fazendas. A legislação precisa estabelecer que o adquirente terá direito após o efetivo recolhimento. E aí, senhores, Vossas Excelências, eu quero mostrar a seguinte situação. Aqui nós temos, vai honrar o compromisso de devolução automática em até 60 dias. Como é hoje o sistema? Eu compro, vendo, quando eu vendo, crio o meu débito, e quando
eu comprei, tenho o meu crédito compensa. Não, isso tudo hoje vai acontecer na ATN e eu vou ter até 60 dias para ter essa compensação. Só que eu já comprei, já paguei, já vendi. E aí vem a seguinte questão: qual é o meu preço de venda que eu vou vender? Comprei hoje, vou vender daqui a 5 dias. Eu embutirei ou não o crédito a compensar? Como? Se eu não sei se vai ser compensado ou não, se a pessoa vai ou não recolher. Já foi dito aqui que a inadimplência é demais. Então, essas aqui são as 4 condições que o adquirente vai ter que ver no momento da compra, para ter direito ao crédito. Emissão do documento fiscal, claro. Confirmação da operação pelo adquirente. Então, o adquirente vai ter que fiscalizar o vendedor para ver se ele confirmou a operação. Reconhecimento pelo adquirente, que trata a operação geradora de crédito, e se houve o efetivo recolhimento. Então, como é que o adquirente vai ficar sujeito a estar lá olhando? Epa, ele não pagou, e agora? Então, isso aqui realmente precisa ser corrigido. E no inadimplemento do fornecedor, o adquirente tem possibilidade de recolher o IBS. Considerações finais, ele diz que é para garantir a adimplência, impedir sonegação, muito justo, só que isso vai emperrar. Aqui nós não temos a questão da economia digital, temos uma alíquota 25% para pão, água, remédio, Ferrari, avião, champanhe, tá certo? Os estados e municípios poderão fixar suas alíquotas, então, será uma lei uniforme, mas teremos várias alíquotas nos estados e várias alíquotas nos municípios. Produtos essenciais para a mulher, remédios. Então, vai ser devolvido na cesta básica. Já já a gente fala do cashback, que eu acho uma ideia brilhante, mas vamos ver como é que ela está. Cashback, qual é o critério? O que é família de baixa renda e o que a classe média paga. Então, quem será beneficiado sobre isso? O Rio Grande do Sul começou assim: famílias de até 3 salários mínimos devolvem R$ 400 o ano. Será que isso significa devolver para essa família de baixa renda? Então, isso precisa ficar bem delimitado no texto constitucional, senão não vai se prestar para a finalidade e a classe pobre vai pagar esse imposto tão alto de 25%. Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus e o Simples são benefícios fiscais, são criticados, etc. Eu gostaria que Vossas Excelências soubessem. Quem vai abrir uma empresa em Manaus, gerar emprego lá, se não tiver incentivo fiscal? Aí, hoje, falando com o deputado Raul, ele disse, não, mas espera ainda, vamos criar outro incentivo. Então, já vamos criar agora, porque senão você cria uma ponta e a outra ponta não acontece. Então, a reforma tributária tem que ser um conjunto de coisas. Não pode ser sozinha. Não. O senhor disse o seguinte, que não é justo ter benefício. A senhora não leu o texto que está na... Li, Excelência. Eu li todos, está certo? Bom, a não cumulatividade é positiva, mas nem todos os produtos darão crédito, só se houver o pagamento, tá? E aí o adquirente vai ficar responsável. Críticas. O crédito não é imediato, como já acontece, vai para um sistema de compensação direta que poderá acontecer em até 60 dias. E aí, veja o seguinte, é o preço de venda. Eu compro um produto por 80, eu vou vender por 100. Vou vender 2, 3 dias depois. Eu vendo por 100, considerando que vai haver compensação, ou vendo por 125, se não tiver compensação. Se eu vender por 100, achando que vai ter compensação, e o vendedor não recolher, eu não vou ter direito à compensação. Então, significa que esse imposto aqui foi pago por mim. Bom, deixa eu correr aqui só a questão. Regimes diferenciados. Não vamos ter regime diferenciado. Só que quando você vai lá, nos comentários da nota CECIF, ele diz o seguinte, PEC 45, teremos sistemas para bens móveis e serviços financeiros, e a PEC 110 a mesma coisa. E aí eu pergunto a Vossa Excelência, por que os serviços financeiros terão uma tributação distinta dos demais prestações de serviço? Então, até por uma questão de isonomia, todos teriam que ter a mesma alíquota. Eu não defendo que a prestação de serviço deve continuar do mesmo jeito, mas você não pode mudar dessa forma, lembrando que o prestador de serviço, ele não tem crédito, porque ele gera mão de obra, ele gera emprego, e a mão de obra pessoa física não dá crédito. Então, para ele será tudo. Eita, Excelência, um segundo agora. Bom, mão de obra não dará crédito, né? Então, nós temos educação, então temos instituições financeiras terão um tratamento diferenciado, mas hospitais não terão. Aqui eu estou mostrando que não há essa diferença de tributação entre indústria e prestação de serviço, tá? Porque lá tem a folha.
O simples, não acaba o simples, mas mantém o simples como? Vedando o direito de crédito. A opção é ele sair do simples. Então, senhores, isso aqui está mexendo diretamente no sistema do tratamento diferenciado para micro e pequena empresa, onerando. E lembrando que 50%, quase 50% das empresas são de mulheres. E elas quem geram muito emprego. Então, isso aqui está atingindo, sim, as mulheres, está atingindo o emprego com o fim do sistema simples. Aqui estou mostrando o simples, que passa dessa tributação para aquela outra excelência, 2 minutinhos. Aqui os prestadores de serviço estão mostrando que hoje eles vão passar de 3,5% ou 5% ou 8,5% para 25%, sem direito a crédito, lucro presumido e as instituições financeiras terão tratamento diferenciado. Então, reestruturação dos gastos públicos, simplificação realmente, redução do tributo sobre a folha de salários, período de transição dos prestadores de serviço e o direito de crédito para o Simples de Zona Franca de Manaus. Inclusive, Zona Franca de Manaus, pelo 92A do ADCT, ele já cresceu 50 anos. Então, isso aqui, com certeza, gerará muito litígio, que é o que a norma pretende simplificar e acabar. Então, isso merece, sim, ser analisado por vossas excelências. Precisamos de uma nota fiscal eletrônica geral, que nós não temos, mas não temos em todos os municípios. E aí, a segurança jurídica, ela vem de interpretações divergentes, diferença de decisões jurídicas divergentes, a duração do processo e não só da tributação. Então, gostaria que vossas excelências analisassem com cuidado, refletissem, porque precisamos de uma reforma tributária, mas ela tem que atender os objetivos a ela que se destina, que seria simplificação efetiva do sistema. Obrigada, senhores. Desculpe, vossa excelência. Obrigado, Mary Elba Queiroz. Vamos passar para o próximo orador, expositor, Eduardo Fleury, que vai fazer pelo Zoom. Boa tarde.